retoma matemática financeira. Vou apresentar para vocês os principais tópicos do que a gente estudou em matemática financeira, que podem constar na prova diagnóstica de vocês, tá bom? Durante a nossa aula vocês vão vendo que a gente vai ponderando, exemplos, tá? Vocês têm várias questões no próprio material de vocês, no livro didático de vocês, conforme vocês forem fazendo, daqui até chegar à prova, né? Não precisa também necessariamente ser só no dia de hoje, tá bom? Se em um outro dia vocês estiverem mais livres, mais tranquilos em relação às outras disciplinas, né? E não chocando com compromissos meus, né? Na faculdade, eu tiro a dúvida sem nenhum problema, vocês sabem disso, né? Então vamos lá. Quais as principais variáveis que a gente estuda em matemática financeira, né? E aí dessas aqui, a gente vai só até o quarto tópico, né? Não vai dar tempo para a prova de vocês a gente estudar esses outros pontos que eu julgava importante, até porque já caiu no Enem, por exemplo, financiamento, né? Já caiu no Enem amortização, né? Através de pagamentos, de parcelas, mas isso não consta nos livros didáticos de vocês, né? Isso não consta no ensino médio para vocês. Então eu ia trabalhar isso com vocês até a gente concluir esse capítulo, mas devido a essa mudança, né, de calendário, de propostas, então a gente vai só até juros compostos. Lembrando que até juros compostos de uma maneira que a gente consiga resolver sem envolver necessariamente logaritmo, porque a gente começou, a gente estudou, a gente explicou, foi passado um TD para vocês, mas não foi dado a resposta necessária, vamos dizer assim. Não foi, nós não chegamos a corrigir o TD aqui em formato tira dúvida, que é aquele que eu acho que fixa mais, tá bom? Todo mundo pode acompanhar. Vocês estão vendo Laura aí acompanhando, né? Vendo não, né? Ouvindo. Então vamos lá, vamos falar de porcentagem. Calcular, utilizar da percentagem sempre é muito simples. É lembrar que a porcentagem é um número que está por 100, tá? E aí, se esse número está por 100, em outras palavras, ele pode estar acompanhado desse símbolo, né? Que esse símbolo, na verdade, é a barra do decimal da divisão, e esses dois zeros são os dois zeros do 100, né? Até a simbologia é fácil da gente lembrar, tá bom? Então, muito útil em relação a um conceito, né, relativo. Leve isso para a vida de vocês. O que é um conceito relativo? O que é uma taxa? Tanto taxa quanto algo que é relativo faz muito sentido. É sempre uma parte de um todo. É sempre um pedaço de um inteiro. Um inteiro 100%. E, poxa, mas 20% disso? É só uma parte, é só uma fatia. Então, 20 por 100 representa 20%, né? Tá bom? Então, representa sempre uma certa proporção de uma quantidade. Então, existem várias maneiras de se calcular, né? 25% de 200, ora, é 25 por 100. O DI na matemática é vezes, né? Então, esses 200 aqui, a gente poderia muito bem cancelar esses dois zeros com esses dois zeros, ficava 2 vezes 25. A gente já pulava direto para 50. O slide resolveu de outra maneira, quis simplificar a fração 25 sobre 100. Se eu dividir todos os 2 por 25, eu vou encontrar a fração 1/4. O que é que a gente chama essa fração de 1/4 dessa fração? É a fração irredutível a essa. Essa razão ela é equivalente a essa. Lembra disso nas nossas aulas lá de razões, proporções, né? Então, agora é mais fácil. 1/4 de 200, ora, 1/4, né, é 0,25. 0,25 vezes 200 é 50. Ele dá uma rodeio danada aqui, né? Não deveria nem ter deixado tudo isso. Mas enfim, já está aí. 80% de 42, né? 80%, do mesmo jeito. 80% de 42, aqui se fôssemos para facilitar mais ainda, cortava um zero de cima com um zero de baixo. Nós multiplicávamos 8 por 42, ia dar 336. Quando eu divido um número por 10, eu só pego a vírgula e desloco uma casa para a esquerda. Porque, ora, quando eu multiplico, a vírgula anda para a direita. Quando eu divido, a vírgula anda para a esquerda. Então, a gente encontrava 33,6. Tá bom, pessoal? Aqui é muito simples.
Eu deveria até passar, mas vocês é quem dizem aí, tá? 120% de 60. Muito cuidado com isso. Tem gente que não compreende essa ideia de, eita, os itens da cesta básica, o material de construção aumentou 150%, aumentou 200%. O pessoal não consegue compreender o que é isso, né? Então, o que acontece? 120%, 130%, mais do que 100%, porque o pessoal acha que a porcentagem é algo que é sobre 100 e que isso não pode passar de 100. Mas isso é uma informação equivocada. Vocês sabem disso, né? Então, aquilo que passar de 100%, você vai ver que sempre vai ser maior do que o próprio número. Por exemplo, 120% de 60, olha o resultado que deu, 72. Você pode fazer de N maneiras. Olha a maneira que o material fez. Colocou 120 por 100, pegou 120 por 100, simplificou, dividindo todo mundo por 20, dá 6 sobre 5, né? Aí ele dividiu 6 por 5, dá 1,2. Poderia ter dividido aqui, né? 120 por 100 dá 1,2. 1,2 vezes 60 é 72. A outra maneira que você poderia fazer era você perceber o seguinte. Ora, 120%, você não concorda que é 100% mais 20%? Ou seja, 100% de 60 seria o próprio 60. E 20% de 60 é fácil. 20% de 60 é 12. 12 vezes 6 dá 12. Então 60 mais 12, 72. Tá bom? Muito cuidado, tá? 100% de uma coisa é ela mesmo. Tem gente que diz, eita, dobrou o valor. Aí tem gente que acha que dobrar o valor é 200%. Não, 200% o resultado já vai ser outro, tá bom? Letra D. E se vocês pegassem exemplos desse tipo? 30% de 40% de 75. Tá? 30% de 40% de 75. É só lembrar que isso aqui seria a porcentagem sucessiva. Cálculos de porcentagem sucessiva. Então o que acontece? O DI na matemática é vezes, 30% é 30 sobre 100, 40% é 40 sobre 100, vezes 75. Pronto, aqui o slide não arrodeou muito não, né? 30% é 0,3, 40% é 0,4, opa, faltou a vírgula aqui, né? Agora que eu estou vendo. Então, é só multiplicar. 0,3 vezes 0,4, isso vai dar 0,12, né? Vezes 75, então 9. Tá bom? Uma outra maneira que vocês poderiam fazer era resolver isso de trás para frente. Quanto é 40% de 75? 40% de 75 é... 40% de 65 é 30, né? E depois calcular 30% de 30. Ora, 30% de 30 é 9. Você ia chegar lá. Tá bom, pessoal? Como utilizar a calculadora, né, para fazer a porcentagem? Depende muito, né? Se a calculadora é simples, calcular, por exemplo, 32% de 800, é só fazer isso. 0,32 vezes 800. Lembrando que 0,32 tem duas casas depois da vírgula, 800 tem dois zeros. Uma maneira muito fácil e rápida de fazer é retira esses dois zeros que essa vírgula vai embora. Então fica 32 vezes 8, ou seja, 256. Tá bom? Então na calculadora você poderia fazer digita 800 vezes digita 32, digita o símbolo da porcentagem. Algumas calculadoras nem precisa mais botar o igual. Quando você aperta a porcentagem, ele já entende, né? Que é para fazer um cálculo de 32% de 800. Já vai chegar a 256. Tá certo, pessoal? Tá bom? Tranquilo, né? Então, outra dica importante, não sei se vocês lembram. Calcular 30% de 50 é a mesma coisa que calcular 50% de 30. Basta você inverter. Se quando você estiver diante de um questionamento, de uma pergunta, em que, eita, é difícil visualizar quanto seria 30% de 50. Mas se eu inverter é mais fácil? 50% de 30. É super mais fácil, né? 50% é metade de alguma coisa. Então, quanto é metade de 30? 15. Portanto, 30% de 50 também é 15. Tá bom?
Se você verificar isso na operação mesmo, matemática, você comprova. Tá bom? Vamos lá. Uma questãozinha aí, simples. No primeiro dia de aula, numa determinada classe, o professor de matemática constatou que naquela turma a razão entre o número de moças e o número de rapazes é 13 sobre 12. Ou 13 dozeavos, né? Então, qual é a porcentagem de rapazes nessa turma? Então, preste bem atenção. Olha, o professor de matemática constatou uma razão entre o número de moças e o número de rapazes. Se isso é respectivamente, então 13 é o número de moças, 12 é o número de rapazes. E nessa turma tem quantas pessoas ao todo? Tem 25, né? Pessoal, deixa eu fechar essa porta aqui, que o barulho tá grande demais. Pronto, retornei. É porque aqui é uma rua que passa tudo no mundo. Quando não é o carro dos ovos, é o carro da banana, é o carro do peixe. Parece que eles não tem outras ruas para passarem, não. Carro do sorvete. É, não, aqui parece que... Ou então o povo daqui compra mesmo. Né? Bom, vamos retomar. Vê se vocês lembram da pergunta em si. Se diz que aqui é uma razão, 13 sobre 12, representa uma razão entre o número de moças e o número de rapazes. Então, 13 eram as moças, 12 era a quantidade de rapazes. E nessa sala tinha um total de quantos alunos? Me lembrem aí, por favor. 25. Perfeito, 25. Portanto, qual é a porcentagem de rapazes nessa moça? Olha, essa aí foi boa, né? Qual é a porcentagem de rapazes na turma? Ou seja, se eu fosse construir aqui, né, a fração para depois chegar à porcentagem, como é que eu faço? Eu vou colocar quem sobre quem? 13 sobre 100 vezes 25. Bom, se eu colocar 13 sobre 100 vezes 25, o 13 se refere ao número de moças. E a questão pede o número de rapazes, né? Então seria 12 sobre 100 vezes 12 sobre 25 vezes 100. Tá bom? Vou repetir. Como aqui é 13 sobre 12 e 13 sobre 12 é uma razão do número de moças e do número de rapazes, então vocês sabem que na proporção isso segue, né, a equivalência, segue consequentemente, ou seja, moças está em cima, rapazes está embaixo. Então, 13 sobre 25, que é o total, era a fração referente a moças. 12 sobre 25, que é o total, é a fração referente aos rapazes. Qualquer uma dessas frações, quando eu multiplicar por 100, eu vou achar a porcentagem. Entendeu, pessoal? Portanto, tá aí o que eu falei, né? A quantidade de rapazes em relação ao total é 12 de 25. 12 de 25, se eu dividir, dá 0,48. A gente já sabe, né? Nem precisa multiplicar isso por 100 para saber. É só deslocar a vírgula duas casas que eu já chego na porcentagem. 48% da turma é formada de rapazes. 52% da turma é formada de moças. Já dava até para perceber isso, né? Ó, é muito próximo um valor do outro. Já sabe que é quase 50%. Isso é muito raro hoje em dia, né? Tá bom? Sempre tem quase mais rapazes, aliás, moças do que rapazes, né? Pessoal, estou passando, tá? Qualquer dúvida, professor, volte aí, a gente retorna. Edson, como é que eu posso utilizar uma única fórmula a ponto de calcular vários acréscimos ou vários descontos em uma mesma operação? Eu acho que vocês lembram, né? Essa é uma operação muito útil. O valor futuro depende do valor de origem, ou seja, do valor inicial, né? Multiplicado por esse fator. Esse fator que a gente chama de fator de capitalização no mundo, né, da matemática financeira. Porque é 1 mais a taxa quando é um aumento ou 1 menos a taxa quando é um desconto.
Lembrando que taxa vem do inglês, por isso que a gente usa o I, interest, né? Taxa percentual unitária, tá bom? Vou repetir. Por que do 1? Porque quando eu multiplicar, né, esse valor inicial por 1, vai dar o valor que eu tenho no início do investimento. O capital inicial, certo? E quando eu pegar isso e multiplicar pela taxa, vai dar um acréscimo. Quando eu multiplicar pela taxa negativa, aí vai dar o desconto. Tranquilo, pessoal? Então, o I deve ser utilizado sempre na forma decimal, não esqueça. Se você pegar uma questão que disser que é 25%, então aqui eu vou botar 0,25. Porque o 1 é 100%. O 1 já está escrito na forma, né, decimal. Esse 1 que você vê é o 100% do valor do capital inicial. Tá bom? A fórmula, né, mais estendida, né, dessas variações está aí, ó. Aqui é quando você pegar uma taxa multiplicado por outra taxa, multiplicado por outra taxa. Lembra daquele exemplo lá de porcentagem? Quanto é 30% de 40%? Pronto, pode jogar aqui que você vai achar. Como era que eu ia jogar aqui, Edson? Eu ia colocar aqui 60, que eu me lembro que era 60. Multiplicado por 1 mais. Ou era mais ou era menos? Agora eu não lembro. Mas se fosse desconto, 30% de alguma coisa é como se fosse um desconto, né? Então ia ser menos. 1 menos 0,4 vezes 1 menos 0,3. Tá certo? Se você quiser, a gente faz a conta para você ver. Eu nem me lembro se era assim. Bom, assim, eu não me lembro se o exemplo era assim, 30% e 40% de 60. Não recordo. Tá? Era de 75. Agora sim, lembrei. Era de 75. Então, você teria, né, 75 aqui, multiplicado por 1 menos 0,4 vezes 1 menos 0,3. Quando vocês multiplicassem tudo isso, vocês iam chegar aqui a 9, que era o valor final. Tá? Se vocês quiserem, eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vou pegar aqui nossa calculadora. Então vamos lá, vou colocar aqui do lado para vocês verem. Ó, 75 multiplicado, né? Vou pegar aqui e ampliar essa calculadora. Então vamos lá de novo. 75 multiplicado por... Colocou o parênteses primeiro, não foi? 1 então, vamos lá. 75 vezes parênteses 1. Meu Deus, o que é isso? Bom, 1 menos 0,4, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 menos 0,3, fecha parênteses. Alguém tá chegando aí? Rafael, né? Essa calculadora não vai deixar a gente fazer essa conta, porque ela tá em outro padrão. Bom, vamos tentar mais uma vez. Aqui, ó, trigonométrica, função. Então vamos lá, mais uma vez. 1 menos 0,4. Acredito que é o mouse que está me dificultando aqui a vida, né, da digitação. Pessoal, 1 menos 0,4, 0,6, certo? Multiplicado. 1 menos 0,3, 0,7, certo? Então, 0,42. Multiplicado, o valor inicial era quanto? 75, né? 0,42 de 75. Agora ficou intrigante. Não era 75. Porque esse valor era para dar 9, né? E aí deu 31,5. Vamos retornar. Eu não gosto dessas cores feias, não. 40% de... Aliás, 30% de 40% de 75.
Então tá aqui, 0,3 vezes 0,4 vezes 75, né? 0,3 vezes 0,4 vezes 75. A não ser que o erro esteja aqui, né? Lembra que aqui eu disse que tinha uma vírgula? Então, se tiver multiplicado 4 vezes 75 e depois multiplicado por 0,3, então tá errado. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a nossa dúvida com uma calculadora online. Calculadora Google. Então vamos lá. Aqui é bom que a gente pode usar os parênteses. 75 vezes 1 menos 0, pessoal, já sei o erro. 1 menos 0,4 vai dar 0,6. Tá aí o erro. E eu não quero que se calcule 60%. Eu quero que se calcule 40%. Né? Tá aí o erro. É 1 menos 0,6, fecha parênteses, vezes, abre parênteses. Para dar 30%, tem que ser 1 menos 0,7, não é isso? 1 menos 0,7, fecha parênteses. Entenderam, pessoal? 1 menos 0,6, vou dar uma ampliada aqui, para vocês verem. 1 menos 0,6 é 0,4, ou seja, 40%. 1 menos 0,7 é 0,3, ou seja, 30%. Aí sim, 30% de 40% de 75. Então, resultado 9. Beleza? Agora sim, né? Então vamos lá, vamos em frente. Tranquilo? Então, essa fórmula aqui, ela genericamente pode ser escrita desse formato, quando a taxa é acumulada, né? Ó, o I acumulado. Tá bom? Então vamos em frente, ó. Mercado automobilístico. Especialistas do mercado de veículos afirmam que um automóvel 0 km sofre uma depreciação de 15% ao ano nos 3 anos seguintes ao da fabricação. Então preste bem atenção. 15% por ano. Depreciação é uma coisa muito comum, né, na compra de celulares, de eletrônicos. Né? Você compra por um valor, a cada ano os nossos bens vão perdendo uma certa quantia. E depois de, por exemplo, veículos, geladeiras, aliás, produtos de determinado porte, em 10 anos eles perdem todo o seu valor. Mas por que é? Porque depois de 10 anos ainda consigo vender, né? Uma moto, um carro, alguma coisa desse tipo. Ora, porque você ainda conservou alguma coisa, né? Tranquilo? Então, 15% ao ano nos 3 anos seguintes ao da fabricação, estabilizando assim num patamar inferior nos anos posteriores. A gente sabe disso. Se hoje um veículo 0 km custa R$24 mil, qual será o seu valor então daqui a 3 anos, considerando essas previsões de 15% de perda por ano? Então, como é que a gente faz? Usa aquela fórmula lá da depreciação. Lembrando que depreciação é como se fossem desvalorização. Então, desvalorização é acréscimo ou desconto? O que é que vocês acham? Desconto. Desconto, né? Então, tá aí, ó. O valor futuro é 24 mil vezes 1 menos 15% de perda. Vezes 1 menos 15% de perda. Vezes 1 menos 15% de perda. Tá certo? Lembrando que 1 menos 0,15 é um fator que está se repetindo 3 vezes, né? Eu posso escrever até assim, ó. Posso escrever até assim. Essa fórmula já vai dando início para a gente entender, né? O valor futuro ou o montante lá nos juros compostos, né? Por que que juros compostos, né? O tempo é uma exponencial, tá? Curioso, né? Que aqui você já pode ir percebendo isso, mesmo sendo uma depreciação, mesmo sendo menos. 1 menos 0,85 é 1 menos 0,15 é 0,85. 0,85 ao cubo e multiplicado por 24 mil, esse valor já chega a 14.739. Seria o valor do veículo depois de 3 anos. Tá certo, pessoal? Não é tranquilo? Essa fórmula é muito útil mesmo. Olha aí, um lojista aumentou o preço de um produto em 61% ao aplicar acréscimos sucessivos. Se o primeiro aumento foi de 15%,
como é que eu faço para descobrir qual foi o percentual de acréscimo do segundo aumento? Essa eu vou deixar você se debruçar aí. Um minutinho para ver quem consegue. O que é que vocês acham? Como que eu faço para usar Você aquela... pode Pode ser. adotar um valor fictício, né? Pode adotar um valor fictício, como também... Alguém? E o tempo está passando. Melhor dizer, né? Não, dá um minutinho aí, vai. Sei não, Edson. Pode falar se quiser. Então vamos lá. É só usar aquela mesma fórmula com o acumulado. Valor futuro é igual ao valor inicial, que multiplica 1 mais o i acumulado. Aí esse i acumulado vai se transformar em 2 i's, já que ele diz que é só o primeiro aumento foi de 15 e o resto tem que chegar para dar 61%. Bom, mas quanto é esse resto, né? Será que é só somando? 15 mais alguma coisa vai dar 61? Não é mesmo, né? Então vamos lá. Então 61 representa a taxa acumulada que se corrigiu durante o período. Então tá aí, ó. 1 mais a taxa acumulada, que é 0,61, é igual a 1 mais a primeira taxa de acréscimo, que a gente já sabe de quanto foi, 0,15, vezes 1 mais a segunda taxa de acréscimo, que é a que eu quero descobrir. Tá vendo? Então, matemática básica agora. 1 mais 0,61 dá 1,61, igual a 1 mais 0,15 dá 1,15, mais 1 vezes 1 mais e 2. Ou seja, o próximo passo era fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Não tem uma mesa digitalizadora aqui não, mas, ó, Tá na hora de comprar, né? pedir ao governo. Ah, jura que ele vai dar. Ele não Aí, organizou ainda a passa, escola para vocês chegarem, imagine. pensa aí, na próxima pandemia tu já tem. 1,60. Eu não compro não, minha luz, eu não compro meu tripé, meu data show, ó. 1 mais 0,15, 1,15. 1,15. Que multiplica um parênteses, tá? Um parênteses. Então, Edson, o que é que eu faço agora? Aqui é o I2, né? Ó. Eu faço o seguinte, esse cara tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então vai ficar 1,61 dividido por 1,15. Deixa eu ver se a calculadora ficou aberta ainda. Ficou, tá aqui, ó. Então, zerar aqui. Vou deixar ela no padrão normal. Então, 1,61. Ficou legal. 1,61 dividido por 1,15. Então dá 1,4, tá vendo? Tem alguém pedindo aí para participar, né? Não vai conseguir não, que eu não vou chegar a tempo. Ah, beleza. Então, ó. Cadê onde estávamos? Deu quanto o resultado? Vocês lembram da calculadora? 1,4, né? Então, ó. 1,4. Pronto, aqui a gente já sabe o resultado, não é isso? 1,4 é igual a 1 mais a taxa. Esse 1 aqui, ele sempre vai ter, né? Porque esse 1 representa o todo, o valor. Então, esse 1,4 é o todo mais alguma coisa. Se o todo é 1, esse alguma coisa foi o segundo acréscimo, foi a segunda taxa. O que passou de 1? 0,4, ou seja, 40%. Tá certo, pessoal? Essa era uma conta simples, tá vendo? Contazinha simples, mas que muita gente poderia não conseguir fazer. Tá bom?
Por isso que ainda assim, quem não conseguiu estar aqui, eu ainda estou gravando nossa aula, mesmo essa aula tendo no meu canal no YouTube, as pessoas não vão dizer que não vão ter oportunidade de revisão. Quem não está aqui, por exemplo, que vai receber uma falta, um exemplo, pode só no privado, professor, eu não fui, como o Vinícius já me disse, por isso, né? Beleza? Mas em questão de conteúdo, a pessoa nunca perde. Pelo menos comigo, a pessoa sempre vai ter acesso a esse conteúdo, porque eu vou postar em algum lugar. Tá bom? Bom, vamos falar de lucro e prejuízo. Eu vou explicar isso aqui para vocês, mas é uma coisa comum do dia a dia e talvez, né, na nossa prova, se cair, sei lá, 5 questões da diagnóstica de matemática financeira, no máximo, uma vai ter disso, de lucro e prejuízo. Tá bom? Porque é o que menos cai. Em matemática financeira, nas provas, nos exames, né, é o que menos cai. Né? Nos concursos eu fico calado, mas como vocês não vão fazer concurso agora, né? Enfim, pelo menos a pretensão da educação básica não é ainda ir para o concurso, né? Então, de maneira geral, a ideia de lucro é o quê? É um ganho dentro de uma operação de mercado, de uma operação financeira, né? Você tem um preço de venda e você tem um preço de custo. O seu preço de venda sempre tem que ser maior que o preço de custo, porque senão essa diferença não vai dar nunca positivo. Se essa diferença der zero, é porque você está vendendo igual ao que você está comprando. Já viu dizer assim, eita, eu comprei meu celular a preço de venda. Aliás, a preço de custo. Se eu comprei meu celular a preço de custo, então você comprou de um amigo, de alguém que está fazendo alguma promoção na empresa, quer se livrar do estoque, né? Porque ele não vai ter lucro nenhum com essa venda para você. Tá certo? Comprar algo a preço de custo, né? Ou na melhor relação custo-benefício, já ouviram falar nisso? É o melhor produto com as maiores condições, com os melhores preços, tá bom? Então sempre para haver lucro, o preço de venda tem que ser maior do que o preço de custo, porque senão essa diferença não será positiva. Se for igual, vai dar zero. E se for negativa, nem se tem lucro, só tem prejuízo, tá bom? Tá aí o que eu tô falando, né? Vamos em frente para você ver um exemplo. Um produto tem um preço de custo, ou seja, custa para quem produziu esse produto 160. E ele é vendido por 200, ou seja, 200 para nós é o nosso preço de venda, né? Vamos calcular a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e a porcentagem, né, do lucro sobre o preço de venda. Então, lucro é 40, né? Tá na cara. Se o produto para mim gerou 160 e foi vendido por 200, o lucro é 40. Portanto, porcentagem do lucro sobre o preço de custo é 40 sobre 160. 40 sobre 160, se vocês dividirem, dá 0,25. Ou seja, isso é 25%, né? E a porcentagem do lucro sobre o preço de venda, né? Vocês vão ver que a porcentagem do lucro sobre o preço de venda sempre é pequena, né? Então, sempre é menor, vamos dizer assim, do que o preço de custo. Por quê? Porque esse denominador é maior, né? Então, 40 sobre 200 dá 0,20 ou 0,2. Ora, 0,20 é 20%, né, pessoal? Tá certo? Tranquilo, pessoal, quanto a isso? Estou passando, viu? De boa, de boa. Então, opa, já ia. Se um relógio antigo foi vendido por 10 mil e o cara vendeu com um prejuízo de 20% sobre o preço de compra, por quanto que o relógio havia sido comprado? Quando se fala em prejuízo, nossa resposta vai ser, deixa eu ver só se vocês entenderam, maior ou menor que 10 mil? Maior. Vai ser maior, né? Então, se vocês já entendem isso, e vocês pegando uma prova com alternativa, ninguém ia marcar 10 mil nem menor que menos 10 mil, né? Ia ser sempre maior. Aí, se você tiver dois valores maiores, aí é que você ia ter que fazer alguma continha para poder chegar a esse valor, né? Então, como é que você faz? O preço de venda é 1 menos 0,2. 1 é o produto inteiro, 100% do produto. 0,2 porque se trata de prejuízo de 20% do preço de custo ou do preço da compra, tá? Então, como o preço de venda foi de 10 mil, é só jogar aqui nessa fórmula. Essa fórmula vocês podem manipular ela sempre. Quando for aumento, então aqui é mais. Quando for prejuízo, aqui é menos, tá certo? Então, 10 mil
é igual a 1 menos 0,2, que vocês aqui já poderiam botar 0,8, vezes o preço de compra. 0,8 vai vir para cá dividindo. Se vocês dividirem 10 mil por 0,8, vocês vão achar 12.500. Esse era o valor que o relógio tinha sido na época comprado. E o cara só conseguiu vender por 10 mil depois, por isso que ele teve um prejuízo de 20 mil. Tá certo? Outra maneira que vocês poderiam fazer era 20% de um determinado valor, né? 20% de um determinado valor vai gerar... Deixa eu ver como eu posso dizer isso para vocês. Não, 20% não, é melhor 80% mesmo. Aí vai cair dentro dessa forma. 80% de um determinado valor vai ser 10 mil. Então quem seria esse valor? Aí é até mais rápido vocês fazerem assim. Vou dizer de novo. Se o cara teve um prejuízo de 80, então ele só vai ter uma vantagem de quanto do valor? Só vai ter uma vantagem de 8. Vou dizer de novo, perdão pessoal. Se o cara teve um prejuízo de 20, ele só vai conseguir abarganhar, né, uma vantagem, se é que isso eu ainda posso dizer de vantagem, de 80% do produto. Não é assim? Então basta vocês fazerem 80% de um determinado valor, ou seja, de X, é igual a 10 mil. Quem é esse X? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão achar 12.500. Tá bom? Mais um exemplo de lucro e prejuízo e a gente já vai para juros simples. Ao vender uma mercadoria, uma pessoa teve um lucro, ó, se é lucro, é aquela mesma formulinha com mais, né? De 40%. Mas aqui vai dar para fazer até por regra de 3. Sobre o preço de venda. O cara teve um lucro de 40% sobre o preço de venda. Né? Então, qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de custo? Olha aí. O lucro em cima do preço de venda e ele quer a resposta em cima do preço de custo. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Lucro sobre o preço de venda é igual a 0,4. Se fizer cruz credo, lucro vai ser 0,4 vezes o preço de venda. Certo? Mas a gente não sabe que lucro é preço de venda menos preço de custo? Né? Então, vou escrever preço de custo em função de preço de venda, tá? Então, vai ficar assim. Onde tem lucro, eu vou trocar por 0,4 preço de venda. Então, tá aqui, ó. 0,4 preço de venda é igual a preço de venda menos preço de custo. Eu vou passar esse cara para o lado de lá, ele vai subtraindo, vai ser 0,4 menos 1, 0,6. Tá bom? Então, preço de custo é 0,6 do preço de venda. E o lucro é 0,4, né, do preço de venda. Já dá até para prever isso, né? Como nós queremos saber é o lucro em relação ao preço de custo, então tá aqui. Lucro em relação ao preço de custo é... Quem é o lucro? 0,4 sobre o preço de venda. E quem é o preço de compra ou de custo? 0,6 vezes o preço de venda. Cancela preço de venda com preço de venda. 0,4 sobre 0,6 é o mesmo que 4 sobre 6, né? Porque a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu posso ir lá e apagar essa vírgula tranquilamente. Então fica 4 sobre 6. Ora, 4 sobre 6 é 0, 6, 6, 6, 6, 6. E na última casa é um 7, né? Então é 67%. Essa seria a porcentagem. Engana muita gente, né? Porque quando alguém olha essa pergunta, olha, se o cara teve 40% de lucro no preço de venda, a porcentagem sobre o preço de custo é 60%. Bom, e não é, né? Não é porque a gente sabe que existe uma diferença. Tá certo? Tranquilão, pessoal? Muito bem. Aí eram mais questões. Eu não vou resolver para a gente não se prolongar muito. Para a gente, né, ainda precisar ver. E essas questões estão resolvidas, né, nas nossas videoaulas. Vocês também têm o slide já na nossa sala virtual do Classroom. Basta baixar lá, tá bom? Ó, questões com aumento, com descontos sucessivos, tá? Tranquilão. Vamos para juros simples e juros compostos? Né? Eu pergunto a vocês, vocês já estão cansados, estão de boa, preferem 5 minutinhos para ir ao banheiro, tomar uma água ou a gente pode tirar direto? Já são 44 minutos de aula. Dá aí os 5 minutos. Pronto, tranquilo. Eu aproveito e vou também.
Pronto, pessoal, estou de volta. Podemos? À vontade. Muito bem. Então vamos nós, né? Vamos lá. Juros simples e juro composto. Vou tentar simplificar, né, as nossas explicações, os exemplos, tá? Para que fixe melhor. Os exemplos acho que nem tanto, mas é mais os conceitos em si, tá bom? Então a gente chama de juros, né? Tudo aquilo que compensa financeiramente o investimento da gente. Sabe? Um dinheiro que a gente empresta a alguém ou que alguém toma emprestado, tá certo? Se esse dinheiro nosso, durante um certo período de tempo, né, permanecer empregado a uma taxa de compensação, isso vai render para nós uma quantia no final desse período. E essa quantia recebe o nome de juros, tá? É um aluguel por a gente ter emprestado nosso dinheiro. Como a gente empresta um imóvel a alguém e alguém paga para a gente em nome disso um aluguel, juros, aliás, um aluguel, né? Aqui é do mesmo jeito. Se a gente emprestar o nosso dinheiro a alguém, alguém paga para a gente esse aluguel. E aí a gente dá o nome de juros. Isso pode se dar por capitalização simples, como pode se dar por capitalização composta. Vocês até já entendem muito bem o que é isso. A capitalização simples seria se pagar a mesma quantia todo mês. Não, fulano é meu amigo, eu vou emprestar para ele a juros simples. Se ele passar 2, 3 anos para me pagar o dinheiro principal, né? O pessoal até chama assim, né? Se passar 2, 3 anos para me pagar o principal, não tem problema não. Daqui até lá ele fica me pagando só tanto. Ele até estipula o valor já dos juros, né? Não é nem calculado através de uma taxa de juros. Bom, mas no mundo financeiro, né, vamos dizer assim, das cooperativas de crédito, dos bancos, aí não. Aí é se calculado, é corrigido por uma capitalização composta, né? Esse dinheiro continua na mão do banco, da cooperativa. Então se continua na mão quando a gente empresta ao banco, né? Vamos dizer assim, quando a gente faz um depósito, alguma coisa do tipo. Então esse dinheiro ficando lá, esse dinheiro vai sendo corrigido cada mês pela quantia do mês anterior e não pela quantia do valor inicial. O que é que isso quer dizer? Que o juro composto é um juro em cima de outro juro que já foi pago. É um juro em cima de outro juro que já foi pago, tá bom? Então, é sempre valores que vão render resultados a mais do que o juro simples. Só tem um momento em que o juro simples é maior que o juro composto. Quando o período de tempo é menor que 1. Que é? Um ano, um mês? Qualquer um que você pensar. Se for um dia, se for um mês, se for um trimestre, um bimestre, um quadrimestre, um ano, tá? Sempre que você comparar a medida de 1 para o cálculo do juro e para o cálculo do juro simples e do juro composto, o juro simples vai ser maior que o composto. Depois de 1, o composto já ganha exponencialmente, porque vocês sabem que no juro composto a variável vai sendo corrigida exponencialmente. Então, o gráfico de uma exponencial não é uma reta, né? O gráfico de uma exponencial é uma hipérbole cúbica, tá bom? E no juro simples não, é uma reta. O juro simples é uma função afim, né? Então, é sempre uma reta, porque o valor é sempre o mesmo. Tá bom, pessoal? Tentei resumir o máximo qual é a diferença do juro simples e para o juro composto. Então, a gente vai chamar de capital C, de tempo de T, de taxa de juro de I. Isso vocês já sabem. E M é o montante, sendo o montante o somatório do capital com o juro. O capital é o que é meu e o juro é o que eu ganhei pelo aluguel do meu dinheiro. Tá bom? Vamos falar do regime de juros simples. Por exemplo, vamos considerar um investimento de R$1.000 aplicado 1,5% ao mês, durante 3 meses. Vamos ver aqui a tabela. No início, meu capital inicial, o meu montante inicial é 1.000. Após um mês, eu tenho 1.000 somado a 1.000 vezes a taxa, que é de 1,5%.
E aí lembra que aqui tem que ser escrito na escrita decimal. 1,5% é você deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Como a vírgula estava entre 1 e 5, ela anda ainda 2 casas. Tá bom? 1.000 vezes esse valor, né, vai dar R$15. Somado a 1.000, vai dar 1.015. Porque esse cálculo, pessoal, é o cálculo dos juros. Cuidado, tem questão que pede só para calcular juros. Então, você basta fazer isso. Mas tem questão que pede para você dar o montante. É a soma do capital com os juros. Tá bom? No segundo mês, eu tenho 1.015, mais, de novo, o mesmo juro de R$15. Né? 1,5% de 1.000 é R$15. Tá? R$15 somado a 1.015 só dá 1.030. Depois de 3 meses, a mesma coisa. Eu tenho 1.030, mais R$15 de novo de juros, só vai para 1.045. Então, vocês entendem? Esses 45 é como se fosse 1.000 vezes a taxa de juros vezes 3, porque se refere a 3 meses. Tá bom? Então, esses 45 é os juros dos 3 meses. Por isso que a forma de juro, né, é CIT, capital vezes taxa vezes o tempo. Tá? Isso é o juro simples. Tá aí. Juros é CIT. E o montante é capital mais juros. Quando eu pego, né, a fórmula dos juros e jogo aqui dentro, aí eu tenho aquela fórmula, né, de montante igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes o tempo. É a capitalização a juros simples. Tá certo? Vamos praticar em mais um exemplo. Se o investidor aplica R$1.000 a juros simples de 2% ao mês, vamos determinar a taxa equivalente ao ano, o juro recebido após um mês e depois após 5 meses, e ainda o montante após 8 meses. Uma pergunta que se dividiu em 4, como se fosse letra A, B, C e D. Tá bom? Então, primeira coisa, vamos descobrir a taxa equivalente ao ano. Quando é juros simples, é muito fácil. 2% ao mês. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, essa taxa ao ano vai ficar quanto? 2 vezes 12, né? 24% ao ano. Então, tá aí, ó. A primeira conta a se fazer. Taxa anual é 12 vezes a taxa mensal. Tá? Essa continha é muito simples de fazer. Se fosse por bimestre, um ano tem quantos bimestres? Tem 6. Então, eu vou botar um 6 aqui, né? Tá bom? Então, 24% ao ano. Vamos para a segunda pergunta. Vamos determinar o juro após um mês. Muito fácil. Juro é capital vezes a taxa 0,02 vezes 1. Tá bom? Então, 1.000 vezes 0,02 vai dar 2, né? Aliás, 20, tá certo, né? Então, juros é CIT, é 1.000 vezes 0,02 vezes 1. Então, juros dá 20. Pronto, respondi a segunda pergunta. A terceira, depois de 5 meses, olha como é fácil. Se em um mês o juro rende R$20, em 5 meses vai ser R$100, né? 5 vezes 20. Tá aí, ó. Fácil, fácil. 1.000 vezes 0,2 vezes 5. E a última pergunta é, qual seria o montante após 8 meses? Vamos fazer o seguinte. Se em um mês gera 20, em 5 gera 100, em 8 gera quanto? 8 vezes 20, pessoal? 160, né? E quanto era o capital inicial? O cara tinha um valor inicial investido de R$1.000. Então, depois de 8 meses, ele vai ter um montante de quanto? Que é a soma do capital mais o juro recebido. Ele vai ter 1.160. Tranquilo demais, né? Juros simples. Muito bem, tá aí todas as nossas respostas. Mais um exemplo de juros simples. Diz assim: calcular os juros que rende um capital de 7.500 aplicado a 12% ao ano durante 5 meses. Cuidado, muito comum vocês pegarem questões desse tipo, em que a taxa está em uma unidade diferente do tempo. Então aqui você tem que converter, porque não dá para jogar na fórmula uma coisa que está em ano com uma coisa que está em meses. Os dois não conversam, não se entendem, né, Edson? Não se entendem. Então isso é igual um casal, né? Tem que falar a mesma língua.
Portanto, aí você escolhe. Quer transformar 12% ao ano em mês? Ou quer transformar 5 meses em ano? O que é mais fácil de fazer? Durante uma questão dessa, na hora da prova, você, aluno, tem que ter a destreza, vamos dizer assim, né? O bom senso. É mais fácil transformar 5 meses em ano, ou seja, 5 meses dá quantos anos? Ou pegar 12% ao ano e transformar essa taxa em mês? Bom, é mais fácil transformar a taxa em mês, né? Um ano tem quantos meses? Tem 12. Portanto, se a taxa é 12% ao ano, é o equivalente a 1% ao mês, né? Vocês estão me entendendo? Então tá aí, ó. A taxa sendo 12% ao ano é o mesmo que 1% ao mês. Tá bom? Agora sim, a taxa está em mês, o tempo está em mês. É só jogar na fórmula. E ele só quer o juro, ele não quer montante, né, Edson? Não. Então, cite capital vezes a taxa. Olha aqui a taxa escrita no formato decimal, né? Vezes o tempo, 5 meses. Então, o juro é de R$375, tá bom? A outra maneira seria, olha aí, se vocês fossem transformar 5 meses em ano, seria dividir isso por 12, né? Então, 5 meses é 5/12 do ano. Então, se você jogasse na fórmula assim, ficava 7.500 vezes a taxa como ela estava, 0,12, vezes 5/12. Aí, você, aluno, escolhe. Quer fazer essa operação ou quer fazer essa operação? É óbvio que a gente faz a mais simples, né? Então, a de cima é mais simples. Tranquilo? Mas que dá o mesmo resultado. Tá bom? Vamos falar de juros compostos? Juros compostos a gente já sabe. Vulgarmente é conhecido como juros sobre juros, né? Então, se corrige a cada mês e esse valor vai se acumulando, né? Então, vamos pegar de novo aquela mesma tabela com uma taxa agora de 2% ao mês e um valor de R$1.000 investido. De um lado eu vou colocar juros simples, do outro eu vou colocar juro composto para vocês verem a diferença. Como o juro composto vai aumentando muito rápido. E como o juro simples e juro composto, quando o período é 1, é igual. Eu não sei se na tabela eu coloquei quando é menor que 1, né? Deveria ter colocado. Então, inicialmente, eu tenho o montante inicial 1.000 para os dois casos, né? Vamos depois de um mês. No juro simples, a conta é assim, lembra? 1.000 mais os juros. 1.000, que é capital, vezes a taxa, 0,02, 2%, vezes o tempo, que é um mês. Bom, isso aqui vai render R$20, a gente já sabe disso. R$20 com 1.000 dá 1.020. Ou no juro composto, vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque eu estou no período 1, seja um mês, um dia, um ano, um bimestre, isso eu já disse para vocês. Então, no juro composto é 1.000 mais. Agora é a hora do cálculo do juro. 1.000 vezes 0,02. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 20, somado a 1.000, 1.020. Vamos para o segundo mês. No segundo mês, no juro simples, a gente sabe que só vai aumentar mais R$20, né? Aqui só vai aumentando de 20 em 20. Então, 1.000 é o capital. 1.000 que multiplica 0,02 vezes 2, isso vai dar 40, porque eu estou no segundo mês, né? 40 somado a 1.000, 1.040. Agora, olha o que acontece no juro composto. O meu montante não é mais os 1.000. O meu montante já é 1.020. Porque o juro composto, ele vai fazer a conta agora em cima do que eu já tinha. Ah, então ele faz em cima do que já foi corrigido. Já foi passado por um juros, não foi? Foi. Aqui já vai calcular um juro em cima dele, né? É. Por isso que chama-se juro composto. Né? Composto já está dizendo. Então, 1.020 mais 1.020 vezes 0,02. É os mesmos 2% desse valor, né? Então, 2% de 1.020 vai dar 20,40. 20,40 somada a 1.020 vai dar 1.040 e 40. Percebe que esse valor agora já é maior que esse? Então, o juro composto do segundo mês em diante, né? Já supera o juro simples. Vamos para o terceiro e último mês. De novo, vai aumentar só mais R$20, né? É 1.000 mais 1.000 vezes 0,02 vezes 3, porque eu estou no terceiro mês. Esse cálculo daqui é só o do juros, né? Então, daqui vai sair 60. Somado a 1.000,
montante 1.060. Agora, olha como é que fica o juro composto. Pega o valor de 1.040 mais 1.040 vezes 0,02, que é 2% em cima do valor anterior. Então, esse valor aqui vai dar 21 e, na verdade, vai dar 20,81, eu acho. 20,80, 81, uma coisa assim. Quando eu somar esse valor com 1.040, vai dar 1.061,21. Já vai superando esse, né, em mais de R$1, tá? Agora é hora da gente ver como é que se dá a fórmula do juro composto, né? Olha, gente, chega na hora dessa, né? Muito bem. Então, ó, após 4 meses, após 5 meses, após N meses, T meses, tá? Após 4 meses vai aumentando de 20 em 20. Aqui vocês já sabem o que vai acontecendo, né? Tá bom? Então, em 5 meses a diferença já é de mais de R$4, né? Ó. Tá? Então, como é que fica a fórmula para essa questão do juro simples? Fica 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, 0,02 vezes sempre o tempo, né? E como é que fica essa conta, né, se fosse o juro composto? 1.000 vezes 1 mais a taxa, só que agora o tempo é corrigido exponencialmente. Por que exponencialmente? Porque é como se eu estivesse pegando esse parênteses, multiplicando por ele de novo, por ele de novo, por ele de novo, N vezes. Eu não estou multiplicando a taxa pelo tempo, eu estou multiplicando o fator capitalização vezes ele mesmo. Como se fosse aquelas contas lá do valor futuro, lembra? Do acréscimo e do desconto sucessivo. Pronto, o juro composto vem dali. Tá bom? Então, a mês, aí vai se chegar a essa fórmula, né? Qual é a diferença da fórmula do juro composto para o juro simples? No juro simples, esse Tzinho está aqui dentro. É capital que multiplica 1 mais I vezes o T. No juro composto, o T vai lá para fora. Vai para o expoente. Indo para o expoente, torna essa equação exponencial. Tá bom? Eu vou pular isso aqui, porque a relação que existe com a PA e PG. E vamos resolver questões, né, de juros compostos. Tá bom? Vamos lá. Uma questão voltada para a poupança. Um capital de 1.500 foi aplicado numa caderneta de poupança que rende juros compostos de 1,2% ao mês. Qual foi o saldo, o montante dessa caderneta após 6 meses de aplicação? Se durante esse período não houve nenhuma outra movimentação na conta, ou seja, se não houve nem mais depósitos, nem houve retiradas, nem houve pagamentos, foi só apenas a remuneração do banco sobre a caderneta de poupança, né? E se é juro composto, muito fácil, é só aplicar na fórmula. Montante é capital, 1.500, que multiplica 1 mais a taxa. Como é que eu escrevo 1,2%, pessoal? 0,012, porque a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda, né? Tudo isso é elevado a 6, porque foram 6 meses. Tá bom? 1 somado a isso aqui vai dar 1,012, elevado a 6. Isso se fosse numa prova presencial, pessoal, provavelmente, vou dizer o que acontece no Enem, né? Nos vestibulares tradicionais, por exemplo. Você não vai ter a calculadora para fazer, né? Diferente, né, do que a gente está vivendo aqui, que vocês têm tudo à disposição. Internet, notebook, calculadora, né, os colegas, enfim. Então, esse fator aqui, para você não perder tempo, principalmente quando esse expoente é muito grande, ele te dá calculado. Como assim, Edson? Deixa eu ver se minha calculadora ainda está aberta. Está, né? Então, ele faz isso, ó. 1,0... Perdão, não pegou a vírgula, né? 1,012. Vou colocar aqui na outra calculadora, né? 1,012 elevado a 6. Esse resultado dá isso aí. Então, ele dá para você, né? Ó, geralmente até 3 casas depois da vírgula, 4 casas. Porque aqui, ó, se eu vier até aqui, ele vai arredondar para 0,742, né? Então, pega-se esse número. Lá numa prova, você pega esse número
e multiplica isso por 1.500. Tá certo? Você vai pegar esse número e vai multiplicar por 1.500. Vamos multiplicar por 1.500 para ver o que é que dá. 1.611,29. Ou seja, exatamente o valor do nosso montante depois de 6 meses. O meu capital, 1.500. Poxa, gente, eu fui lá depois de 6 meses e o meu valor agora é 1.611? É, porque você teve um juro de quanto? 111,29. Essa seria a resposta para você encontrar o juro composto. Tá bom? Alguém uma vez me perguntou: Edson, como é que eu estou estudando juros compostos e eu nunca encontro a fórmula do juro composto? Eu sempre já acho a fórmula do montante. Já percebeu? Lá no juro simples tem a fórmula do juros. Juro é CIT. Depois eu pego esse juros e somo com o capital que dá o montante, né? Aqui não. Aqui a gente já acha logo o montante. Alguém era capaz de me explicar como é que eu poderia chegar a esses juros? Ninguém? Resolvi só o que tem entre parênteses. Perfeitamente. Porque olha como é que a gente faz. Vou voltar aqui para você ver. Tirar essa ideia aqui de PAIPG. Ó, esse M aqui, ó, tá multiplicando, né? Se ele vier para cá, ele vem como? Vem dividindo, né? Se ele vier para cá, ele vem dividindo. Fica só o parênteses. Esse parênteses é o valor que está sempre acrescido. Se tem um mais, é como se fosse acréscimos. Então, são acréscimos em cima do 1. E lembra que o 1 se representa o inteiro, ou seja, o próprio capital. Portanto, o parênteses é o juro composto. Tá bom? O parênteses seria o juro composto. Em outras palavras, se você achar o montante e subtrair do capital, você vai achar o valor daquela remuneração, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tranquilo. Tem, mas o exemplo que já tem aqui é que vai pedir para calcular o tempo. E se vocês pegarem questões de juros compostos para calcular o tempo, já sabe, vai parar no logaritmo. Será que se a gente conseguisse fazer essa questão agora, depois daquelas aulas nossas de logaritmo, vocês já compreenderiam mais? Vamos tentar? Vamos ver se a gente consegue? Bora. Olha aí, de novo uma questão de depreciação. O valor de uma máquina sofre depreciação anual de 25%. Se hoje ela custar R$2.000, daqui a quantos anos ela valerá metade desse valor? Bom, metade desse valor é 1.000. Então já sei que lá na forma eu ia colocar no valor futuro 1.000. O valor presente, ou seja, o meu capital inicial seria 2.000. E a depreciação seria de 25% ao ano, 0,25. Aí perceba, adote o log de 2 na base 10, 0,30. O log de 3 na base 10, 0,48. Vocês vão ver que isso vai ser utilizado, né? Então, aplicando a fórmula do juro composto, olha o que ia acontecer. O meu montante, depois de 2 anos, depois de alguma quantidade de anos, o meu valor é 1.000. Só que eu comecei com quanto? O meu capital, 2.000. Que multiplica 1 menos... Por que agora é menos, hein, Edson? Na forma é um mais, né? É menos porque se trata de uma depreciação. Tá? 1 menos 0,25 elevado a t. Tá bom? O que é que eu vou fazer? 1 menos 0,25 é 0,75, né? Então tá aqui, ó. 0,75t. Igual. 2.000 está multiplicando, vai vir para cá dividindo. Ora, quanto é 1.000 dividido por 2.000? É a mesma coisa que 1 sobre 2. Concorda? Muito bem. Isso aqui é uma equação exponencial que eu posso escrever ela em formato de logaritmo, porque a operação inversa exponencial é o logaritmo. E como é que eu escrevo isso? Vamos ver se a gente lembra. A base do expoente é a base do logaritmo. O 1 sobre 2 como resultado é a pergunta do logaritmo. Como se fosse assim, quanto é o logaritmo de 1 sobre 2 na base de 0,75? Bom, essa resposta vai dar o tempo. E aí?
Vamos ver como é que a gente faz? Essa era uma questão que você tinha que resolver por mudança de base. O aluno só ia entender essa questão se ele tivesse estudado até mudança de base. A base 0,75 é difícil demais a gente resolver com uma base assim. Então a gente muda. Vou pegar e transformar todo esse logaritmo numa mudança de base para 10. Então vai ficar o logaritmo de 1 sobre 2 sobre o logaritmo de 75. Ambos na base 10. Percebem que o 10 não está aí, né? Deixa eu ampliar mais para vocês verem o que a gente está fazendo. O 10 ele não precisa aparecer, né? Então, mudança de base, porque a base era 0,75 e eu transformei para 10. Tá bom? Como é que se escreve logaritmo da divisão? Logaritmo da divisão é a subtração dos logs. São aquelas propiedadezinhas lá, né? Então, fica o logaritmo de 1 menos o logaritmo de 2. Sobre 0,75, vocês concordam que é o resultado de 75 sobre 100? Ou seja, de 3 sobre 4? Né? Como é que eu tenho que adivinhar que tem que transformar isso para 3 sobre 4? Você tem que trazer sempre para a fração irredutível, pessoal. Não é adivinhar. Isso é básico na matemática. Escrever sempre frações no irredutível. Por isso que tem professor que às vezes não considera, quando o aluno terminou a conta, 75 sobre 100. Não, isso é 3 quartos, ou seja, 0,75, entendeu? De novo, logaritmo da divisão é a subtração dos logs. Tá? Vamos para frente. Então, aqui em cima a gente repetiu. Aqui embaixo, a única coisa que a gente percebe que dá para fazer é o log de 4. É a mesma coisa que o log de 2 ao quadrado, não é não? Log de 4 é a mesma coisa que log de 2 ao quadrado. Por que o senhor fez isso? Porque vocês vão ver que eu já vou pegar esse 2, que o logaritmo da exponenciação é pegar esse cara, dar um tapa para cá, ele vem multiplicando o restante do log. Olha o que foi que aconteceu. Em cima eu só repeti, embaixo eu repeti, só com esse 2 aqui na frente, ó, multiplicando o log. Tudo bem, pessoal? Até aí? Acredito que sim, né? Ou não? Não estava mais lembrando, log. Sim, essa é de boa. Muito bem. Aí é hora de usar os dados que a questão me deu. A questão me disse que o log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48, não é não? Então, eu vou substituir aqui, aqui e aqui. Aí você vai perguntar, e o log de 1, o que é que nós vamos fazer? Vamos já ver, né? Aí, ó, log de 1 na base 10, 0, né? Porque 10 elevado a quem vai dar 1? 10 elevado a 0, né? Então, log de 1 na base, qualquer base, é 0. Menos o log de 2, que é 0,30, sobre o log de 3, que é 0,48, menos 2 vezes o log de 2, que é 0,30. 0 menos 0,30 é menos 0,30. 2 vezes 0,30 dá 0,60. Então, 0,48 menos 0,60, menos 0,12. Um número negativo dividido por um número negativo vai dar algo positivo. 0,30 dividido por 0,12 é a mesma coisa que 30 dividido por 12, né? Que é 2,5. Pronto. 2,5 é o tempo. A máquina vai ter reduzido seu valor à metade. Vai sair de 2.000 para 1.000 em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio. Como é que eu sei que é anos e não meses? Vamos ver? Porque a depreciação é anual. Essa taxa de juros eu estou usando ela anual. Eu não peguei isso aqui e transformei para mês, né? Então a depreciação vai ficar em ano. E lembrando, né, o próprio conceito de depreciação é a desvalorização de um bem por ano. Tá certo, pessoal? Por ano. Ó, vou mostrar como vocês resolveriam essa questão de juros para juros compostos, tá? Uma dívida foi contraída em juro composto. Há uma taxa mensal constante. A taxa é constante, viu? Só que os valores são diferentes, vocês sabem. Aumentou 69% em 2 meses. Ó, se fosse constante mesmo o valor, não tinha aumentado, né? Então, qual era a taxa mensal de juros? Como é que eu resolvo essa questão, hein? Então, vamos ver. É importante perceber que 69% é a taxa acumulada. Nós vamos resolver essa questão por aquela lá da taxa acumulada, tá bom? Então, tá aí, ó. 1 mais 0,69 é igual a 1 mais a taxa mensal. Isso ao quadrado.
Alguém sabe dizer por que está ao quadrado? Que é 2 meses. Exatamente, porque são 2 meses. E em juros simples, a gente aprende que o tempo fica no expoente. Eu poderia colocar 1 mais taxa mensal vezes 1 mais taxa mensal? Poderia. Aí eu não ia mudar para taxa 1 e taxa 2, porque é o que diz a questão. A taxa mensal ela é constante. Tá certo? Se ela é constante, eu não preciso repetir esse parênteses 2 vezes, né? Então, 1 mais 0,69. Deixa eu ver se nossa calculadora está aberta ainda. Está, né? Ó. O que é que a gente faz? 1 mais 0,69 vai dar 1,69, né? 1,69 de boa. Ah, mas aqui já está feita a conta. Nem vai precisar então, né? Primeira coisa a se passar para o outro lado é o expoente. Quando esse expoente passar para o lado de cá, ele vem em forma de raiz. Então, quanto é a raiz de 1,69? 1,3, né? Vou pegar a calculadora para vocês verem. Porque é a mesma coisa que a raiz de 169, pessoal. É 13. Então, se no radical tem duas casas depois da vírgula, no resultado vai ter só 1 depois da vírgula, né? Porque 1,3 vezes 1,3 vai dar 1,69. Tranquilo? Alguém abriu aí o microfone, na hora que quiser perguntar, pode perguntar, pessoal. Mas lembre que desse lado aqui, só passou para o outro lado o expoente. Ainda continua 1 mais a taxa, né? Não, 1 mais a taxa. Esse resultado deu quanto? 1,3, né? Quando eu passar o 1 para cá, esse 1 vai significar assim: ei, vamos tirar todo o dinheiro, vamos tirar 100% do dinheiro, porque o que sobrar vai ser os juros, vai ser a taxa de juros, né? Exatamente. Então, 1,3 menos 1, 0,3. O que é 0,3? É 30%. Então, tá vendo? A taxa de juros é constante, 30% no mês com 30% no outro. Isso não quer dizer que depois vai dar 60%. Não. É juro composto, né? 30% em um mês com 30% no outro vai dar 69% em 2 meses. Essa é a grande diferença de juro composto para juro simples. Tá bom, pessoal? Pronto. Esse outro exemplo eu não vou explicar para vocês, tá? Aqui a gente encerra nossas questões de juros compostos, tá bom? Professor, quando eu vejo a questão, tipo assim, de juro composto, eu nem dou muita atenção, porque eu sei que vai ser, tipo assim, considerada uma questão difícil no Enem, eu deixo pra fazer ela mais no final. Eu tô Foi que ligado. nem a do ano passado, tipo, era questão muito fácil, que era só a taxa de 2 meses, aí ele queria saber o valor inicial, era 400. Aí eu fiz, aí quando eu fui olhar no microdados, era, foi a 20ª questão no nível de dificuldade, tá ligado? Nem compensava tanto fazer, Eu tô que ligado. era meio difícil. Compensa mais as questões fáceis, né? As questões intermediárias, enfim. Tá certo? Muito bem. Aqui tem alguns exemplos. Esses exemplos vocês, né, já tem no slide, basta vocês baixarem. Surgiu alguma dúvida? Que são questões que envolvem juros simples e juros compostos, tá bom? Surgiu alguma dúvida, né? À tarde eu vou estar à disposição para tirar sua dúvida. Mas estude, pessoal. Não ache que aqui foi o suficiente, que você já aprendeu e que tá bom, não, tá? Eu quero encerrar nosso momento hoje, a gente ia até 10h30, né? São 10h23. Eu quero encerrar nosso momento hoje só provando isso aqui para vocês, tá? Nesse gráfico, que eu acho que não deu tempo para explicar isso na época. O gráfico de azul, juros simples, é uma reta. O gráfico de vermelho, né, é uma hipérbole cúbica. Depois vocês vão entender isso melhor, se é que vocês já não saibam, né? As duas curvas se encontram num ponto, sabe que ponto é esse? Em que os montantes são iguais. E os montantes só são iguais em um único momento. Quando? Quando o período é 1. Um que? Qualquer um. Esse 1 pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser um dia. Vocês me entendem quando eu digo isso? Quando a questão está falando em um período, independente da unidade de tempo que estiver usando. Contas menores do que 1, deixa eu ver se eu fiz isso. Ah, é porque foi na questão anterior, né? Contas menores que 1, olha o que acontece. Em meio período, vamos imaginar que esse 1 fosse um ano. Então, em 6 meses, né? Em 6 meses, um capital de R$1.000 investido a uma taxa, que deve ter aí no slide anterior, o juro composto ia render R$1.004,90.
E o juros simples ia render mais, tá vendo? Ia render 1.005. Agora, depois de 1, olha o que acontece. Depois de 1, o valor já despenca, né? Depois de 1, eu acho que eu nem cheguei a colocar. Coloquei 1,5. Então, o valor de juros simples é 1,15 e o de juros composto vai para 1,1503. Tá? Isso é uma informação importante. Tá aí a conta para comprovar. Tá bom? Pronto, atualização financeira, não vai dar tempo a gente ver isso. É isso, pessoal. Tá? Queria agradecer aí aos vitoriosos, né, que estiveram com a gente nesses 2 dias. Diga aí, Vanei. Esses 2 dias aí de revisão é um pouco puxado, porque quando a gente passa muito tempo assim diante do computador, é puxado. Eu digo isso para vocês porque eu estou sentindo isso na prática, na sexta e no sábado, né? Para vocês terem ideia, eu só pago uma disciplina de cálculo, que é mecânica estatística e termodinâmica. E o professor, ele é muito bom, o cara é muito bom de tecnologia, o professor explica bem os slides dele, muito bom, mas ele não tem um slide com menos de 100 lâminas, para você ter uma ideia. Então, realmente é muito puxado. E a gente que é adulto, eu estou dizendo isso em comparação a vocês, né? A gente que é adulto, que já acha que é disciplinado e tudo, tem muita gente que não participa, tem muita gente que só deixa, a gente percebe logo, a pessoa deixou ali o computador ligado, o celular ligado e pegou o beco, enfim, né? Só que aí a diferença está, no final da aula, sempre tem uma listinha para casa, né? Eu digo, será que esse professor está me invejando, hein? Tem um TD para casa, é poucas questões, 5 questões, 6 questões, mas são sempre questões muito difíceis, né? Cada questão dá uma folha, para você ter uma ideia, né? E a gente vê o quanto é realmente desafiante, né? Mas as aulas dele duram 3 horas, vai de 9, né, às 12, né, às 11h30, enfim, é cansativo pra caramba. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, a gente está aí à disposição para tirar vocês. A gente ainda não tem... ainda não sentamos com o Leninha para dizer como é a prova, quantas questões tem que ter a prova, se a prova vai ser presencial, se a prova vai ser remota. Diga. E aí, Edson, como é que vai ficar o negócio de indo pro Crato e voltando agora? Aí eu não sei porque ainda também não está decidido 100%, né? O governador bateu o martelo da sua parte, mas os professores, em nome do sindicato, também têm algumas coisas a serem consideradas, né? Foi construído um pensamento, né? É isso mesmo, Amanda. Foi construído um pensamento em conjunto e tudo, mas o governador, de uma hora para outra, né, decidiu não voltar só com os terceiros. Por que não deu prioridade só para vocês, terceiros anos? Já no finalzinho do ano, a gente voltava com mais prioridade em vocês, pensava em fazer... eu mesmo tenho vários planos. Graças a Deus eu não tenho preguiça em trabalhar e sempre tenho vários projetos, né, em mente. Parece que quando eu quero fazer um projeto, a ideia já vem na hora. Então, eu ainda tenho vários projetos para vocês terceiro ano, para vocês não saírem num prejuízo maior do que o que já está. Mas aí, de uma hora para outra, o governador... Não, na outra semana volta os segundos, na outra semana volta os primeiros. Então, como é que a gente vai ficar ali naquela escola? Porque não, tipo assim, os terceiros ainda é de boa, porque a sala não é tão grande e dá pra dividir com as outras salas. Mas quando entrar as outras, que a sala tem 40 alunos. Pois é, o primeiro A, que eu dou física lá, é 41 alunos. Lá, tem sala que é 44. Pois é, toda vida eu tenho que botar o birô no canto da mesa, enfim, é complicado. Eu voltaria com os terceiros anos sem nenhum problema, porque eu sei como o Leninha, né, faria um horário bacana para que todos vocês fossem atendidos, mesmo que alguns voltassem no presencial e outros ficassem em casa. Dava para conciliar. Agora não dá para conciliar. Devia voltar só os terceiros, né, Edson? Que são os que mais precisam. Os primeiros e o segundo ainda dá para recuperar ainda nos anos que vem. Tem mais 2 anos agora para nós, frente. como é o último,
Vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar na educação por ciclo, seria algo parecido com o EJA. Ou seja, os alunos iam ser os professores, os especialistas da educação, iam estudar os pontos principais dos conteúdos do primeiro e segundo ano que as turmas não viram, para eles verem no próximo ano, até o meio do ano, por exemplo. E do meio do ano em seguinte, começava com suas séries normais. Em 1 ano e meio, dava para resolver esse problema aí. Em meio ano, via o ano anterior, com conteúdos por ciclo. E na metade do próximo ano e no ano seguinte, 2022, tirava esse déficit, acabava com essa dificuldade. Principalmente na nossa escola que é semi-integral, dava para ir manuseando um outro dia. Numa escola integral não, porque eles têm a carga horária maior. Mas enfim, vamos aguardar, ver o que é que dá aí. Diga, Valnei, você quer falar, né? Não, e outra coisa, eu acho que tipo, assim, a gente tá um pouco mal acostumado ainda com aula, tipo, online, porque, tipo assim, a gente que passa o dia todo indo na rede social e não cansa um segundo. Agora tá aqui 20 minutos de aula, 30 minutos, a pessoa tá olhando pro teto, tá ligado? A gente não tem Eu ainda o entendo curso. como é. Cansa mesmo. E a rede social é porque é mais agradável, a gente vai bisbilhotar a vida do outro, a gente vai ver o que é que o outro posta. O algoritmo não deixa ver o que não quer. Exatamente. Se você pesquisar alguma coisa, aí ele já vai colocar para você outras propostas, outras ofertas, né? Assim? Enfim. É um lane, alguma coisa assim. Pois é. Então, pessoal, é isso, né? Eu sei Foi que bom. Caiane chegou agora, mas nós já estamos encerrando, viu, Caiane? Mas não tem problema não. Nossa aula está ficando gravada. Se você precisar mesmo da revisão, você dá uma olhadinha. Já já eu vou colocar no YouTube, tá? E vocês podem reprisar. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo então, né? Tô muito bem. Obrigado aí pela atenção. Lembrando que à tarde, se precisarem, eu estou à disposição. Não gerei um link, um momento específico para atender vocês à tarde, porque a gente já viu todo o conteúdo. É Beleza. conforme for uma necessidade pessoal, privada de cada um. Eu acho que vai ser mais interessante. Então, muito bem. Um abraço a todos e até breve, viu? Boa, foi boa.